Olá, tripulantes! Hoje iremos falar de uma das franquias mais marcantes dos anos 80, O Exterminador do Futuro. Solta a vinheta. As máquinas ergueram-se das cinzas do inferno nuclear. Sua guerra para exterminar a humanidade recrudescia por décadas. Mas a batalha final não seria travada no futuro, mas sim aqui em nosso presente, esta noite. Especial O Exterminador do Futuro. Por que ele ainda faz tanto sucesso? O ano era 1984. O mundo vivia o auge da Guerra Fria e o medo de um holocausto nuclear era real. Mas enquanto o mundo olhava para o céu esperando mísseis, James Cameron nos fez olhar para o lado e temer o que a tecnologia poderia se tornar. Hoje, no Ponte de Comando, vamos dissecar a obra que definiu uma era no cinema e previu algumas coisas no nosso presente. O Exterminador do Futuro, de 1984. Um filme que é muito mais do que ação. É um verdadeiro conto de terror sobre a nossa própria humanidade. As origens. Bom, James Cameron nessa fase ainda estava no início da carreira, né? E, como a gente vai descobrir, a ideia inicial por trás de Exterminador do Futuro veio de uma coisa muito inesperada. O pesadelo de Cameron. James Cameron não planejou o filme em um escritório, mas sim em um estado de febre e desespero. O pesadelo ocorreu em Roma. Enquanto promovia seu primeiro filme, Piranha 2, Cameron teve um sonho febril com um torso metálico, segurando facas de cozinha, arrastando-se para fora de uma explosão. Essa imagem é a semente de toda a franquia de Exterminador do Futuro. Ninguém confiava em Cameron para dirigir um filme de ação tão ambicioso. Para garantir a cadeira de diretor, ele vendeu os direitos de roteiro para a produtora Gale Anne Hurd por apenas $1, com a condição estrita de que só ele poderia dirigir. E quem foi o ator escolhido para interpretar o Exterminador? Originalmente, a Orion Pictures sugeriu O.J. Simpson para o papel do Exterminador, mas Cameron o achou muito bonzinho e nada frio. Quando Arnold Schwarzenegger entrou na sala, Cameron percebeu que o porte físico e a fala cadenciada do austríaco eram perfeitos para uma máquina implacável, um tubarão terrestre em forma de homem. Produção e bastidores, muito sangue, suor e metal. A produção foi o exemplo de como a limitação de orçamento gera soluções geniais. O mestre dos efeitos especiais do filme, Stan Winston, foi um gênio por trás da maquiagem e do endoesqueleto. Para as cenas finais, foram necessários diversos bonecos, desde braços hidráulicos até um modelo em escala real que precisava de vários operadores para simular o movimento de mancar após a cena da explosão. As filmagens obedeciam a quase uma estratégia de guerrilha. Devido ao baixo orçamento, cerca de $6,4 milhões, muitas cenas foram filmadas no estilo grava e foge, o que ajudou a dar ao filme aquele clima sujo e real nas cenas em Pasadena e Los Angeles. Interessante, Arnold tem apenas 58 palavras de diálogo. Cameron queria focar na frieza. Máquinas não precisavam ser eloquentes, elas precisavam de eficiência. A jornada de Sarah Connor, de garçonete a guerreira sobrevivente. A gente consegue ver que, até durante o próprio filme, que a Sarah Connor ela não acreditava muito no potencial dela, dado o que ela vivia. Ela tem um diálogo com o Kyle em que ela fala exatamente essa frase: "Eu não cuido nem das minhas contas bancárias, que dirá cuidar do futuro líder da humanidade." Sarah Connor começa como alguém que não consegue cuidar das próprias contas, mas termina pronta para moldar o líder da humanidade. Ela não nasce pronta, ela é forjada no fogo do desespero, fugindo do exterminador, vendo Kyle morrer e encarando uma tempestade no deserto.
e ver essa evolução dela até o final do filme e nas sequências posteriores da franquia, eu acho que é um dos elementos mais interessantes, porque a gente tem filmes com mulheres muito fortes e que se tornam heroínas, e aqui a Sarah Connor, nesse primeiro filme, ela era frágil, né? Uma pessoa tranquila, que vivia uma vida sem nenhuma surpresa, e de repente ela se vê como vítima de uma perseguição de assassinatos em série. E não é um assassino comum, é um robô, né? Vê ou melhor, o Cyborg. Ver o Exterminador aqui é como se fosse um monstro em aço. Então é fascinante, né? Essa escolha, esses tons. O James Cameron aqui ele misturou 3 estilos. A gente tem um filme de muita ação, de muitas cenas de terror, né? E é ficção científica, viagem no tempo, inteligência artificial. O diferencial do filme do Exterminador em 84 é que ele funciona como um filme de terror. O T-800 é como Michael Myers ou Jason, uma força da natureza imparável que não corre, mas sempre te alcança. Notem que o Exterminador começa se vestindo como um punk e depois como um motoqueiro, estereótipos de grupos violentos daquela época. Ele é o reflexo da violência urbana que a sociedade temia nos anos 80. E aí a gente também vai ver o paradoxo do herói. Kyle Reese, né, o viajante do tempo que segue o Exterminador para salvar a Sarah, ele chega em sofrimento, ferido e acuado, sendo caçado pela polícia como um louco. O herói é fraco e o vilão é a máquina perfeita. Isso inverte a lógica comum de um herói imbatível. Já na cena da delegacia, aquela cena em que a gente ouve o famoso "I'll be back", demonstra que nenhuma instituição humana, polícia, Estado, leis, pode deter o avanço tecnológico voltado para a destruição. Um elemento que para mim chamou muita atenção assistindo ao primeiro filme de Exterminador é a melancolia que a gente sente em tudo por trás da história do Kyle Reese. Ele vem de um mundo destruído, sem muita esperança, embora ele cite que eles estavam para vencer a guerra das máquinas. Ele não tem mais esperança para ele, porque ele sabe que ele nunca vai voltar. A gente vê ele pensando no passado, vendo o presente em que ele não sabe como vai conseguir exatamente impedir o Exterminador de matar a Sarah. A gente vê que ele nunca teve uma paixão na sua vida no futuro e que ele se apaixona pela Sarah, embora tenha gente que ache isso clichê. Eu acho que combina muito escolher essa ideia do paradoxo do avô para colocar no Kyle Reese. E isso dá mais peso ainda para a decisão do John Connor no futuro. Pô, eu vou enviar o meu pai para a morte. Mas se ele não fizer isso, ele não vai existir. Então existe uma camada muito grande de melancolia do Kyle. E subsequentemente, e na sequência posterior, essa melancolia ela é jogada para Sarah Connor. Mas não é uma melancolia que beira a depressão, não. É uma melancolia que eu vejo como consciência de situação, e isso é o que fortalece esses personagens. Então é uma melancolia na dose certa. É interessante que ele conseguiu aqui misturar muito bem esses 3 estilos de filme. Exterminador do Futuro flerta com a ideia da perda da humanidade. Como James Cameron disse em sua biografia, The Futurist, esses filmes são sobre nós perdendo nossa humanidade e nos tornando máquinas, o que nos permite matar e brutalizar os outros sem sentir nada. Exterminador flerta também com a ideia do medo das IAs. Em 1984, era uma ideia quase fantasiosa imaginar IAs tão poderosas e autossuficientes. Hoje, isso é algo como que uma verdade quase que cristalina. Drones e algoritmos de combate atuais mostram que o aviso sobre entregar nossa segurança às máquinas nunca foi tão atual. O desespero como destino. O primeiro filme tem um ar nihilista. O futuro parece inevitável e assustador. O sacrifício de Kyle Reese é o que garante a única nota de esperança em meio a essa escuridão. No final, O Exterminador do Futuro não é apenas um filme sobre robôs assassinos ou viagem no tempo.
É sobre o que nos torna humanos em um mundo que tenta nos transformar em máquinas. Sarah Connor termina o filme dirigindo em direção à tempestade, sabendo que o seu caminho pela frente será difícil, mesmo com um bebê na barriga. Mas agora ela é a dona do seu destino. E você? O que você faria se o futuro batesse na sua porta? Se você gostou desta análise filosófica e profunda de Exterminador do Futuro, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do Ponte de Comando e deixe o comentário de vocês, qual a cena que vocês mais gostam no primeiro filme ou qual o filme que vocês mais gostam da franquia de Exterminador do Futuro. Se vocês gostaram e querem que eu fomente a sequência do próximo filme, deixe aqui nos comentários. E como diria o Exterminador, eu voltarei.